Boa noite a todos. Vamos começar com uma musiquinha para harmonizar o ambiente enquanto os convidados vão entrando, quando o convidado chega. Vamos lá. A música Paz pela Paz, de Nando Cordel. Oi Joyce, tudo bom? Tá dando para ouvir bem? Comece em mim. Se veio amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tem a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz. Obrigado, Joyce. Coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo Comece em mim. se tem o amor, Com certeza sou feliz. Faço bem ao meu irmão. A grandeza dentro do meu coração. chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pela esperança, paz pela paz, Isso aí, Joyce, vão todo mundo cantar. pela coragem de mudar. Paz Pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, beleza de te amar. paz pela Paz, todo, paz pela paz, esperança, paz pela paz, coragem de mudar. Pela paz, justiça, pela paz, verdade, te amar. Nosso convidado está entrando. Paz pela paz, paz de mudar. Paz pela paz, justiça. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Breno. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para participar do Curtinhas do Bem. E para quem não conhece ainda, o Breno Cabral, ele é trabalhador e palestrante do Lar Espírita Cristão, lá de Guarapari. Né? E também, pessoalmente, gostaria de acrescentar um querido amigo meu do Movimento Espírita. Então, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje no Curtinhas do Bem. E, então, Imagina, eu fico muito feliz com o convite. Ah, que isso. Então, gente, para começar, de costume, a gente vai ler agora a lição do livro Vida Feliz, a lição de número 8, que vai falar para a gente sobre um tema muito importante e que a gente consegue fazer várias conexões com o tempo atual. A lição 8 diz o seguinte: vive sempre em paz. Uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo,
que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Então, Breno, vamos começar a conversar agora sobre essa lição aqui, que é muito interessante. Não à toa eu comecei com a música, né, Paz pela Paz, no nome do Cordel, e que e já começa a música fazendo um convite para a gente: a paz do mundo começa em mim. Assim como Joana de Ângeles começa falando, vive sempre em paz. Mas, Breno, nos tempos que a gente está vivendo hoje em dia, com tanta revolta, com tanta doença, tá difícil viver em paz, não tá? Tá, exatamente. E assim, é interessante essa mensagem ter caído para esse dia, né? Porque hoje, da semana passada para cá, a gente está vivendo esse movimento, né, de como que tem sido realmente necessário a gente buscar essa paz, e parece que o tempo todo vem alguma coisa para tirar ela de nós, né? Então, assim, é esse o desafio, na verdade. Quando na mensagem vai dizer, olha, não fique com peso pelo que passou, né? Não tenha peso pelo passado, e não crie inquietudes por causa do futuro. E isso, esse sentimento de paz que nos é arrancado, geralmente vem por causa de um desses dois empecilhos. Ou existe uma culpa demasiada por um erro do passado, algo que eu fiz ou algo que fizeram comigo e que me aprisiona, porque muitas vezes, né, nós também nos colocamos numa postura de, olha, eu fui vítima de tal coisa e foi horrível. E sim, a gente tem certeza de que foi horrível, ninguém vai contestar isso, não é nem um intuito. Mas, às vezes, a gente fica tão acostumado a olhar para aquela dor e se lamentar por aquela dor, que ela aprisiona a gente a um estado no passado que não nos pertence mais. Né? Nós temos a mania de nos apegar àquilo que aconteceu conosco, ou àquilo que já fizemos com alguém. Então, muitas vezes, a gente também carrega uma culpa muito grande pelas escolhas que a gente fez anteriormente, sem saber levar essa postura caridosa, esse olhar compreensivo conosco mesmo, sabendo que, olha, no passado o que a gente fez era aquilo que cabia a gente fazer, era aquilo que a nossa maturidade, o nosso conhecimento permitia. Não dava para fazer melhor antes. Hoje eu tropecei e aprendi. Eu já levantei, já me reergui. Então eu já sei um pouco mais do que antes. Então não vou cometer os mesmos erros. Tem uma frase que ela sempre ressoa de uma maneira muito legal em mim. Que se você deseja ser uma influência positiva no mundo, você precisa se perdoar pelos erros do passado. Senão, que influência positiva você vai poder ser? Se ainda traz tanto peso, tanta dor, tanta culpa. Então a gente precisa se libertar desse passado. E é um dos primeiros passos que a gente vai ter, né, nessa jornada aí de paz, de manter a paz. A gente vive ainda em estágio, né, Luiz Guilherme, que assim, hora a gente se sente realizado, hora a gente está em paz, hora a gente, nossa, que manhã maravilhosa, que dia maravilhoso, nossa, esse momento maravilhoso. E aí se depara com uma notícia, com um comentário, com um olhar atravessado, e a gente sai desse estado de paz de novo. Né? A gente está instável. E por que isso? Realmente porque nós estamos vivendo um momento que ele é muito desafiador, né, Luiz Guilherme? A gente não consegue encontrar essa estabilidade emocional ainda. Né? Mas justamente o desafio é esse, conforme a gente falou antes. Manter a paz, sabendo que, olha, o empecilho do outro, o erro do outro, pertence a ele, não é sobre mim. Não é sobre mim. Porque aquele que machuca, na verdade, ele já se encontra ferido. E ele está tão perdido, sem saber o que fazer com aquela dor, que aí ele só consegue fazer um movimento, que é o de machucar o outro. Mas a gente esquece disso quando pisam no nosso pé, né? Porque a gente ainda tem muita questão
primitivo ainda para lidar. O que você acha, Luiz? Não, eu adoro. Eu gostei muito de duas palavrinhas que você falou, culpa e remorso. E eu consigo, toda vez que a Joana de Angeles falou sobre consciência, né, tranquila, que não tem a ver com essas duas palavrinhas, né, nem culpa, né, quer dizer, não é que não tem a ver, tem tudo a ver, mas não combina, né, porque quando a gente está com culpa e remorso, a consciência está tudo menos tranquila. E toda vez que eu penso, estudo sobre consciência, eu lembro do filme Pinóquio, do grilinho falante. Porque todo mundo tem um grilinho falante gritando no ouvido, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Né, que é justamente a lei de Deus, que os espíritos nos ensinam na questão 621 do Livro dos Espíritos, que falam que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Só que nessa mesma questão eles falam que a gente esquece e despreza a nossa consciência. Né? Assim como o Pinóquio muitas vezes fez no filme, não desprezou os conselhos do grilinho falante. Mas e aí, então, a gente fica carregando essa culpa. Mas a questão é, você falou pra gente trabalhar isso. Você tem algumas dicas pra gente trabalhar isso? Então, vamos lá. Muitas das culpas que a gente carrega, na verdade, são até coisas que nem pertencem a nós. Porque se a gente pensa no contexto familiar, por exemplo, né, quantas mães não se culpam pelas escolhas que os filhos fizeram, né? E isso acontece muito porque a gente ainda tem dificuldade de trabalhar as nossas relações com o outro sem uma natureza de uma relação de posse. Porque ainda tenho assim, olha, é o meu irmão, é a minha mãe. E aí eu quero dominar e controlar a vida do outro, porque eu estabeleço esse tipo de conexão. E aí quando o outro tropeça, eu acho que, nossa, não fiz o suficiente, eu fui um mau irmão, eu não fui bom o suficiente, eu fiz tal pessoa sofrer. Então, assim, isso de um modo, coloca a gente num patamar de uma importância que é desnecessária, porque é uma importância que, na verdade, a gente não tem tanta influência assim. O outro, ele é responsável pelas atitudes dele, eu sou responsável pelas minhas. Né? O que eu posso fazer? O que cabia a mim naquele momento? Né? E hoje, por exemplo, né, a gente, quando veio essa mensagem de paz, eu já fiquei, meu Deus, a gente vai falar de paz, manter a paz, e a gente está nesse momento de Black Lives Matter, de Blackout Tuesday, todo esse movimento, esse conflito que parece se acirrar, de polaridades e de visões diferentes, né? E é interessante quando a gente pensa de uma perspectiva, quando a gente acha quando a gente percebe que, olha, ambos os lados acreditam estar plenamente certos, na sua cegueira, na sua surdez, né? Mas, e para a espiritualidade, como que eles enxergam isso, né? Então, esses conflitos para a espiritualidade superior que está coordenando essa caminhada evolutiva que o nosso planeta atravessa agora, eles conseguem visualizar isso como, olha, são conflitos tão mínimos ainda. Porque a verdadeira briga que a gente precisa traçar, o verdadeiro conflito que a gente precisa levar, não é para o outro, é para mim mesmo. Porque, afinal de contas, aquilo que eu mais desprezo e mais sinto a aversão no outro é algo que eu não venci em mim mesmo. E isso Joana de Ângeles vai trazer para a gente também. Né? Então, onde que está o meu incômodo? Né? Onde que está o que está tirando a minha paz? Né? É o olhar atravessado do outro? E por quê? Esse olhar atravessado é sobre mim? Ou eu tenho mania de achar que as coisas são sobre mim? Né? E, na verdade, é o outro que está num dia ruim por qualquer outro motivo. Né? Então, eu preciso, muitas vezes, me tirar desse centro de importância que, muitas vezes, eu realmente assim, não tenho tanta influência assim, na relevância no que o outro está sentindo ou não. Né? Mas, e lembrar que eu preciso voltar esse olhar para mim mesmo. Então, você falou, né, Luiz Guilherme, poxa, se libertar da culpa. Né? Então, um desses passos qual é a razão que ainda faz você se culpar? Muitas vezes as pessoas que chegam para conversar com a gente, né, Luiz, num atendimento fraterno, às vezes se culpam até mesmo por terem sido vítimas de tal atitude.
E a gente percebe isso quando às vezes a pessoa chega machucada, e machucada de uma relação, seja familiar, seja amorosa, e às vezes traz essa carga ainda de culpa, como que eu me permiti, né, estar ali naquela relação. Então isso faz com que eles continuem aprisionados naquele contexto. E para se libertar, é claro, porque a gente precisa buscar algo além do que os nossos olhos físicos podem ver, né? A gente precisa buscar esse consolo. E a espiritualidade está aí. Eu gosto de brincar, Luiz Guilherme, falando assim, que às vezes, volta e meia, né, a nossa vida não é perfeita, a vida de ninguém é perfeita. E volta e meia a gente vai se sentir, sim, sozinho, menosprezado, a gente vai se sentir rejeitado, eventualmente. E nisso, muitas vezes, a gente se fecha. A gente não deixa com que o outro chegue até nós, né? Que isso, Breno? Vamos conversar, vem cá. Não, eu quero ficar sozinho. Aí a gente quer ficar na nossa sofrência, né? Como a linguagem popular diz. Sim. E aí a espiritualidade, ela fica esperando. Ela espera, ela aguarda. Mas ela só espera a gente olhar para cima e pedir. E a espiritualidade já está pronta, assim, para estender a mão e atuar com todo o auxílio necessário. Existe um ensinamento budista que vai dizer que a partir do momento que você se deixa ser conduzido pelas leis do universo, né, a lei de amor, a lei de movimento, a lei da utilidade, né, você entra no fluxo universal que vai fazer com que as coisas procedam da melhor maneira para você. Sem se preocupar como, quando, por quê, de onde vai vir. Porque não cabe a nós querer controlar isso. A espiritualidade já pensa em tudo, né? A gente tem esse privilégio, a gente nem se dá conta. Jesus já está no leme de tudo. Então, muitas vezes a gente se questiona, né? Perde a nossa paz mesmo. Gente, mas olha só o que estão fazendo lá em Brasília. Gente, mas olha só esse pessoal que vai bater perna na rua, pelo amor de Deus. E é para ficar em casa, né? E aí a gente fica, olha, o que eu posso fazer? Eu posso fazer minha parte. Eu posso me precaver minha família, respeitar os meus limites, os meus parentes que são grupo de risco ou não. Isso me cabe, né? E de resto, já está sendo cuidado. Né? Já está sendo cuidado. A gente esquece disso. A gente insiste muito em esquecer disso. Vou Sim, deixar você falar, pelo amor de Deus. Ah, tá. Não, até porque o nosso tempo está quase esgotando, mas, nossa, contribuições muito importantes. Só gostaria de tocar aqui na última fala da Joana de Ângeles da lição, que ela diz que a paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Ou seja, a paz não vai vir do nada aparecer como um passe de mágica na nossa vida. A gente precisa se esforçar para isso. E como você falou muito bem, a gente precisa se voltar para dentro de nós e olhar para nós mesmos, né? Isso muitas vezes não é fácil. E nós estamos tendo tanta importância, você também citou na questão da projeção, né? Que a gente projeta o lado sombra nos outros, por causa disso incomoda tanto no outro, mas na verdade o problema está dentro da gente. Então, talvez o convite deste momento, de tanta revolta, de tanto problema que a gente fica incomodado, talvez seja um convite para a gente analisar nós mesmos. Porque, o racismo do outro está me incomodando, mas será que não é porque eu tenho racismo dentro de mim? A postura anticientífica do outro está incomodando, mas será que eu não tenho essa postura anticientífica? A postura autoritária do outro está me incomodando, mas será que eu não tenho uma postura autoritária? Então, eu acho que este convite de hoje, deste momento que estamos vivenciando, eu acho que é o convite que a doutrina espírita faz para a gente diariamente do Conhece-te a ti mesmo, e da reforma íntima. Que a gente teima em fazer a reforma alheia, mas a gente esquece que não dá para fazer, né? A reforma é íntima. Tem até um comentário que chegou aqui do Renan Fantinato. Renan, obrigado pela participação. Renan Fantinato é um amigo meu, lá de Guarapari. Nem parece que eu estou em Guarapari. Lá de Guarapari. Ele estava aqui, ó. Estava refletindo sobre essa questão de eu fazer a minha parte. Porém, às vezes bate um pouco de ansiedade, vendo tantas pessoas fazendo o contrário do que deveria ser feito. A gente entende isso, rola isso mesmo, porque a gente tem esse anseio de, meu Deus do céu, pegar o outro, olha só, não é aqui que você tem que ficar, é aqui. Né? A gente tem esse anseio.
de ter esse controle sobre a vida do outro e tal. E aí o que é que eu posso fazer? Olha, eu posso dialogar, e só. Mas dialogar sem perder a minha paz. Dialogar dando ao outro o direito de, olha, se ele quiser, ele não vai querer nem me ouvir. Ou ele vai ouvir e vai continuar fazendo, porque do mesmo jeito que eu tenho a minha liberdade, né, ele vai ter a liberdade dele e a consciência vai chegar num determinado momento. E igual a gente fala no Espiritismo, né, Luiz Guilherme? Olha, ou vai pelo amor ou pela dor, meu filho. Exatamente. Então tá, Breno, nosso tempo acabou, é curtinho mesmo, por causa disso, Curtinhos do Bem. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. E muito obrigado a todos aqui presentes que conversaram com a gente, contribuíram com as falas, os argumentos. E fica aqui o convite para sexta-feira estarmos aqui novamente. Vamos conversar com o nosso amigo Jordan Lecar, da Fraternidade Espírita Jardim Camburi, mais uma lição do livro Vida Feliz. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado de coração. Se você quiser, pode chamar aí quando você quiser. Vamos começar a escala. Seu irmão já está escalado. No final do mês é ele que vai estar aqui. Aí, ó. Tchau, gente. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.